Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13. Esse é o penúltimo sermão dessa série. Semana que vem fecharemos a epístola e também a série em que estamos já há alguns meses. 2 Coríntios capítulo 13. Eu farei a leitura de todo o capítulo, mas a mensagem será apenas dos versículos 5 a 10. 2 Coríntios capítulo 13, a leitura é de todo o capítulo, mas o sermão apenas dos versículos 5 a 10. Lembre-se que essa é a palavra da salvação. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede no mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus que escreveu essa epístola por meio do apóstolo Paulo, nós te louvamos por todas as lições que nós temos aprendido até esse momento. E chegamos, ó Deus, já à conclusão desta epístola, como que agora fazendo uma prova, uma avaliação daquilo que nós aprendemos. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que nessa avaliação, nesse exame, nós nos encontremos aprovados. E nós sabemos, ó Deus, que isso só é possível por meio de Jesus Cristo, aquele que de fato jamais pode ser reprovado. E a nossa segurança está somente nele. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa nos edificar já como crentes, mesmo que tendo que passar por esse exame mais uma vez. Ó Deus, confirma em nós a nossa vocação. Tende misericórdia das nossas vidas e extirpa das nossas mentes e corações quaisquer dúvidas que ainda existam a respeito da salvação que há somente em Cristo Jesus. E nessa noite, ó Deus, também, se alguém aqui for examinado e se encontrar pelo Teu Santo Espírito reprovado, ó Deus, traga essa pessoa ao arrependimento.
Não nos deixe, ó Deus, confiarmos naquilo que é falsa esperança, mas que nessa noite, todos, absolutamente todos, saiam daqui sabendo que somente em Jesus Cristo, que é a nossa rocha, nós podemos ter certeza absoluta da nossa salvação. Louvado seja o Deus Altíssimo, que nos salva definitivamente e que nos garante e nos faz perseverar e guarda o nosso tesouro até o final. Nós sabemos em quem nós temos crido, e é no nome desse que nós oramos agora, pedindo as tuas bênçãos sobre este sermão. Amém. Amém. Será que você é aquele tipo de aluno que aguarda ansiosamente pela semana de provas? Será que você é aquele tipo de aluno que na véspera da prova você vai dormir cedo, porque você já estudou tudo que você precisava e não precisa de pó de guaraná para ficar a madrugada inteira estudando para tentar garantir alguma nota que pelo menos faça você passar na média? Meus irmãos, nessa noite nós estamos diante do dilema das avaliações. Isso acontece em qualquer instituição educacional. Isso acontece em qualquer relação de ensino e aprendizado. Nós pensamos, enquanto professores e enquanto alunos, será que essas provas, será que esses exames realmente avaliam alguma coisa? Ou nós estamos aqui simplesmente cumprindo uma rotina, cumprindo um ritual para preencher ali as nossas cadernetas e os nossos boletins com alguma média, algum grau? Se a média da sua escola é 7, será que 7,1 realmente significa que você conhece o suficiente daquela matéria para ser aprovado? Ou pior, será que 6,9 significa que você não sabe o suficiente a ponto de ter que reprovar talvez um ano? Qual é a diferença entre 7,1 e 6,9? Havia um professor aqui no seminário, querendo encorajar os alunos na semana de prova, que disse o seguinte: olha, eu fiz essa prova, eu mesmo elaborei a prova, e hoje de manhã eu fiz antes de ir para a sala e eu tirei 5. O próprio professor, fazendo a prova que ele elaborou, tinha tirado 5. E os alunos precisavam tirar 7. Que encorajamento! Que coisa maravilhosa! E nós olhamos então para um outro extremo, a educação moderna, querendo dizer que avaliações não servem para nada. Elas simplesmente tentam exaltar aqueles alunos que têm algum mérito, em detrimento daqueles que têm dificuldades. Ou seja, nós devemos igualar todos os alunos. Os que não sabem tantas coisas não podem ser depreciados, e aqueles que sabem alguma coisa não podem ser exaltados. Nós olhamos então para o dilema das avaliações, e nós percebemos que aqui no capítulo 13 de 2 Coríntios, nós estamos diante de um exame fantástico. Um exame que não dá uma média específica, um exame que eu espero a que nós não passemos raspando, mas um exame, por favor, prestem atenção, que significa nessa noite, se você tem ou não a vida eterna. Um exame que nessa noite significa para você, se você vai passar a eternidade no céu ou no inferno. Esse exame, se tem algum que avalia alguma coisa, esse é o exame. E eu espero que nós, então, nessa noite, sejamos aprovados nesse exame maravilhoso. Nós vimos aqui no começo do capítulo 13 que Paulo está chegando pela terceira vez naquela igreja. Ele está preparando aquela igreja. Ele mostrou àquela igreja que ele está vindo agora para colocar em prática não aquelas ameaças vazias, mas algo que ele precisava fazer se isso fosse necessário, como um pai espiritual daquela igreja, um pastor verdadeiro. Ele, juntamente com outras testemunhas, disciplinaria todos aqueles que necessitassem desse tipo de tratamento.
E é nesse sentido então, ainda preparando a igreja de Corinto para aquela visita, ele propõe então o famoso exame da fé. E eu gostaria que vocês soubessem nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, que esse exame da fé, ele serve para a nossa edificação e não para a nossa destruição. Esse exame, ele não é pontual, esse exame, ele acontece o tempo todo, não para que duvidemos da nossa fé, não para colocarmos alguma sementinha de dúvida naquilo que nos é tão precioso, mas para nos edificarmos. Se nós não somos capazes de nos autoexaminarmos na fé, nós talvez nunca tenhamos crido de fato. Se nós não sabemos nos examinar na fé, inclusive para nos encorajar mais no caminho da perseverança, então nós não aprendemos ainda o que significa a segurança que nós podemos e devemos ter em Cristo Jesus pelo seu Santo Espírito. E se sim, nessa noite, o exame da fé revelar para nós que o que nós fizemos há tantos anos atrás, a nossa profissão de fé, não foi algo verdadeiro, então graças a Deus por isso, para que então nessa noite, ou em algum outro momento ainda nessa vida, nós venhamos a nos arrepender de fato, e crermos verdadeiramente em Jesus Cristo, para então sermos definitivamente aprovados. O exame da fé serve sempre para a nossa edificação, e não para a destruição. Nós veremos isso em 3 partes. Primeiro, o bom mestre, ele sempre avalia seus alunos. O versículo 5 nos ensina isso. Depois, os versículos 6 e 7 nos ensinam que o bom mestre, ele também é avaliado por seus alunos. Ele está aberto a esse tipo de avaliação. E finalmente, nos versículos 8 a 10, nós vemos que o bom mestre, ele sempre busca o bem dos alunos. Ele não se alegra de modo algum com a reprovação daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Vejamos então, meus irmãos, como o exame da fé, ele sempre serve para a nossa edificação e não para a destruição. O bom mestre avalia seus alunos, versículo 5. Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. A primeira coisa que surge aqui no versículo 5 é entendermos a necessidade desse exame, a necessidade dessa avaliação. Ora, será que nós não temos aprendido que uma vez salvos, salvos para sempre? Por que esse tipo de examinação? Por que acharmos por algum momento que talvez não sejamos salvos? Ora, meus irmãos, como eu estou dizendo, nós temos aqui diante de nós uma realidade que não fere em nenhum momento a doutrina da perseverança, muito pelo contrário. Nós olhamos para aquilo que Paulo está aqui imperativamente ordenando aos coríntios como algo necessário e bom para a nossa caminhada. A necessidade da avaliação nos mostra que quando nós somos avaliados, nesse aspecto, nós sempre saímos ganhando. Nós sempre acabamos ganhando no final. Vejam que você tem 2 extremos. Paulo está falando para os coríntios, assim como o Espírito Santo está falando para nós nessa noite. E há aqui pelo menos 2 tipos de pessoa. Aqueles que examinam a sua fé e constatam: ufa, eu verdadeiramente sou filho de Deus. A minha profissão de fé e o meu batismo foram genuínos. Eu realmente estou na caminhada. Ora, você sai ganhando. Você aumenta a sua segurança naquilo que é o Evangelho da graça de fato. Mas digamos então nessa noite que você avalie a si mesmo e você encontre uma falha na sua fé. Você de fato perceba que a sua profissão de fé foi falsa,
que o seu batismo, no final das contas, foi algo meramente exterior, sem representar algo que aconteceu no seu interior. Ora, você também sai ganhando. A avaliação então vai lhe mostrar o quanto você precisa ter segurança real em Cristo Jesus, e não num ritual, e não numa mera profissão de votos ou alguma coisa parecida. A necessidade da avaliação então nos mostra que sempre, meus irmãos, isso vai nos levar até Cristo, ou para mais edificação, ou para justificação e santificação definitivas. E é interessante que, quando nós olhamos para isso, é óbvio que Paulo coloca essa situação, não só porque era necessária, mas porque era preciso que acontecesse para que eles soubessem ainda mais, tivessem certeza, e não ficassem numa situação obscura, se iriam ou não finalmente para o céu. Por que então nós podemos ter dúvidas sobre estar na fé ou não? Esse é o exame. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Será que você já passou por isso aqui? Será que você já teve dúvidas da sua salvação? Será que você já lutou com essa ideia de possivelmente não ser crente de fato? Talvez nós passemos por essas coisas mais vezes do que nós gostaríamos, e nós escondemos esse sentimento. Nós achamos que verdadeiros crentes não passam por isso. Nós achamos que aqueles crentes super maduros, eles nunca, jamais imaginam que não poderiam ser salvos por alguma razão. Mas não é o caso, meus queridos. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas coisas que podem sim nos levar a uma dúvida sobre a nossa salvação. Primeiro, uma teologia ruim, uma doutrina de salvação que não flui das Escrituras, uma doutrina que mostra que o homem ele é salvo pelas obras e que ele continua sendo salvo pelas obras. Ou seja, uma vez que ele não consegue completar aquela obra, ele pode e sempre perde a salvação. Muitos aqui, muitos mesmo, já foram vítimas e escravos desse tipo de teologia. É a teologia que está em grande parte da igreja evangélica hoje, infelizmente. Quer por uma boa intenção ou má intenção. É aquele tipo de teologia que aprisiona o membro da igreja, achando que é por meio de uma dependência exclusiva e extrema do que a igreja pode oferecer, que ele vai ter então esse acesso ao Pai. Isso jamais foi bíblico. E graças a Deus, a reforma protestante vem para definitivamente jogar luz a essas coisas. E nós continuamos hoje caminhando nessa herança, mostrando então que sim, uma teologia ruim como essa pode lançar dúvidas sobre a mente de um verdadeiro crente. Uma outra questão que às vezes acontece conosco também são os famosos pecados de estimação. Qualquer tipo de pecado, na verdade, mas mais especificamente esses. Aquele pecado que você comete, você gosta mesmo, mas do qual você se arrepende. Você não está acostumado mais com ele. Machuca você, você sabe que machuca outras pessoas, você sabe em primeiro lugar que entristece o Espírito Santo de Deus, mas você não consegue deixar de praticá-lo. Passa a semana, outra, e você continua fazendo aquilo. Os seus domingos, a sua prestação de culto é pesada, é terrível, porque você se chega aqui sempre se achando um hipócrita. E é verdade, esse tipo de coisa, infelizmente, pode nos fazer duvidar da nossa fé. Nós precisamos lidar melhor com aquilo que nós chamamos de mortificação de pecados, principalmente esses. Precisamos de ajuda. Precisamos nos libertar dessas amarras, daquilo que tenazmente nos assedia, para que a carreira seja mais bem corrida, já nos diz o autor aos Hebreus. Uma outra questão, não menos grave, é o próprio subjetivismo. É aquela ideia que, infelizmente, acontece muito dentro da teologia. Não, eu sei
eu conheço os 5 pontos do calvinismo, eu tenho certeza teórica da minha salvação, mas eu não sinto isso. Eu tenho certeza absoluta do que é necessário para que eu me salve, mas no final das contas, quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu não sinto que eu sou salvo. Meus irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo, graças a Deus, ele não trata de nós meramente de forma objetiva, mas ele nos trata de forma subjetiva também. E sem dúvida alguma, sentir-se salvo é algo fundamental para a nossa salvação, mas não extremamente necessário a ponto de nos fazer duvidar disso. Todas essas coisas, então, não é uma lista exaustiva, mas nos mostram que sim, um verdadeiro crente do Senhor pode, infelizmente, ter dúvidas sobre a sua salvação. É por isso, então, que esse exame, essa prova, esse teste são fundamentais para as nossas vidas. E os 2 verbos aqui no versículo 5 são bem graves, bem sérios. Examinai-vos, provai-vos. Um exame mesmo, passando por um escrutínio, para testar a qualidade de algo. Como eu falei, a ideia aqui não é passar raspando, a ideia aqui não é tirar a média, a ideia aqui é entendermos se nessa noite nós estamos do lado das ovelhas ou dos bodes. Naquele grande dia do juízo final haverá uma separação definitiva. E naquele grande dia não haverá mais tempo, não haverá mais segunda chamada, não tem prova de recuperação, não tem purgatório ou qualquer outro tipo de coisa que nos ajude a chegar no céu. É aqui e agora. A prova, o exame, é durante a nossa vida. Examinando-nos então e provando-nos para ver se estamos na fé. Será que a nossa fé tem essa qualidade? Como disse no começo, se sim, se você pode responder agora categoricamente sim, então louve a Deus por isso, aleluia, glórias a Ele. Regozije-se então no Senhor que lhe salvou, e nada pode lhe separar do amor de Deus. Mas se não, seja honesto. Você não precisa mais mentir para ninguém, você não precisa mais vestir qualquer máscara. Assuma isso e definitivamente peça ajuda para o Espírito, para o povo de Deus, para que você chegue a um arrependimento verdadeiro. Nessa noite, obviamente, não estamos falando apenas com aqueles que fizeram profissão de fé, quer ela seja verdadeira ou falsa. Estamos falando também para aqueles que nunca chegaram nem perto disso. Aqueles que estão aqui na igreja, visitando a igreja, participando da vida, mas não se preocupam com esse tipo de coisa. Ora, esse exame também é para você. Esse exame já está claramente mostrando que você está reprovado, mas que existe uma oportunidade de aprovação, de libertação, de fugir da ira vindoura, onde não haverá mais esperança. Paulo continua, ele traz os imperativos claríssimos e ele fala então o que acontece diante desse teste. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Aqui está a base. É claro que a teologia, a vida cristã envolve muitos aspectos, mas aqui está o fundamental. O que significa reprovar nesse teste? Perceber que nós não estamos em Cristo, ou melhor, que Ele não está em nós. Nós podemos nos beneficiar demais da vida da igreja. Estar na igreja é maravilhoso. Ter os nossos filhos na igreja é sensacional. Mas não é isso que Cristo oferece a todos aqueles que o buscam piedosamente e de forma penitente. O que Cristo oferece é mais do que isso aqui. É Ele mesmo, união com Ele e todos os benefícios que fluem da herança que Ele recebeu como um filho obediente e agora é dada a todos os co-herdeiros com Ele. É bem simples mesmo.
se nesse exame da fé, se nessa prova da fé, nós descobrimos que Cristo não está em nós, isso é reprovação. Mas vejam que Paulo não está aqui como um péssimo mestre. Não, você já deve ter tido esse tipo de professor. E por favor, se você é da área de educação e você é assim, se arrependa, porque não é esse o exemplo de professor bíblico. Aquele professor que é o carrasco, aquele professor que faz a prova para reprovar mesmo, aquele professor que até ele mesmo tira 5 na prova que ele mesmo elaborou. Você já teve um professor assim, que queria ver você reprovar, queria descontar em você as suas frustrações, queria descontar em você o fato de que o professor não ganha bem mesmo. Então ele vai dar no aluno aquilo que eles merecem. Esse não é Paulo. Paulo é um bom mestre. Paulo não está fazendo esses exames e essas provas para que os coríntios então provassem um pouquinho daquilo que eles mereciam. Não. Paulo não está aqui descontando neles o fato de eles terem duvidado de seu apostolado, o fato de eles terem o abandonado, o fato de eles preferirem agora outros apóstolos, falsos apóstolos, a ele mesmo. Não. Ele está fazendo aqui um exame e um teste para que eles pudessem responder de fato: sim, Paulo, Cristo habita em nós. O objetivo dele era esse. Sim, talvez alguns do exame fossem reprovados, mas Paulo quer que todos fossem aprovados. Paulo desejava isso, e aqui está o entendimento dessa fala dele. Vamos lembrar do contexto. O apostolado dele está sendo duvidado, a palavra de Paulo parecia não ter autoridade. Uma vez que os coríntios fossem aprovados do teste, o que isso significava? Que Paulo era autêntico. Se Paulo era um falso mestre, se Paulo não tinha uma palavra autoritativa, então a salvação dos coríntios estava em xeque. Foi ele que implantou aquela igreja, foi ele que burilou aquela igreja desde o início. E se o evangelho não estava nele, talvez o evangelho nunca tenha estado em Corinto, e isso não era verdade. Paulo então faz com que aqueles alunos examinassem a si mesmos, para que eles descobrissem que Cristo estava neles, por meio do ministério de Paulo também. Ou seja, quando o aluno é aprovado, o professor é aprovado. Os professores carrascos não conseguem ver isso. E esse é o nosso segundo ponto. Meus irmãos, quando o aluno é reprovado, isso em tese significa que o professor também foi. E é por isso então que o bom mestre, ele também é avaliado por seus alunos. Ele não apenas avalia seus alunos, mas ele também é avaliado por eles. Versículos 6 e 7. Mas espero reconheçais que não somos reprovados, mas estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Qualquer instituição que se preze de educação vai avaliar tanto os alunos, como avaliar também os docentes. É a melhor parte do semestre para o aluno. Receber aquela avaliação do professor é a chance de fazer o que agora? Descontar tudo aquilo que ele recebeu durante o semestre. Ah, o professor é carrasco, agora ele vai ver então o que é bom para tosse. Ah, o professor fez isso comigo, ou não me deu a nota que eu queria, então agora ele vai ver o que é bom para tosse. É a chance dos alunos descontarem o sofrimento do semestre inteiro. Nós sabemos que esse não é o caso, tanto na avaliação dos alunos, quanto na avaliação dos professores. Nós estamos vendo ali que o processo de ensino e aprendizagem é sempre uma via de mão dupla. E Paulo estava aberto para isso. É por isso que a conclusão dele, no versículo 6, é óbvia. Mas espero reconheçais que não somos reprovados.
Paulo sabia disso. Em nenhum momento ele temeu. Em nenhum momento ele teve receio de que os falsos apóstolos estivessem certos. Não. A gente viu ao longo da carta, Paulo nunca esteve preocupado com ele mesmo. Ele estava preocupado com o Evangelho. E que aquelas falsas acusações poderiam levar os seus discípulos de Corinto para longe do Senhor. Poderiam levá-los para uma religião não baseada em Evangelho, mas baseada em qualquer outra coisa que os reprovaria, ao invés de aprová-los. Mas o bom mestre, meus irmãos, ele não apenas reconhece o seu valor, ele não apenas está ali aberto para qualquer tipo de avaliação e crítica, inclusive para melhorar o seu trabalho, a sua docência, mas ele está disposto, inclusive, a parecer reprovado, se isso significar a aprovação de seus alunos. Mais uma vez, nós olhamos talvez principalmente para professores a nível de universidade, professores que são o centro do universo, professores inclusive que às vezes abusam de alunos, porque os alunos precisam daquela nota, daquela aprovação. Um bom mestre, ele se sacrifica pelo seu aluno. Um bom mestre está disposto, como eu falei, a parecer um mau mestre, se isso significar que o seu aluno seja bem sucedido, não apenas tirando uma nota, mas realmente adquirindo aquele conhecimento que é fundamental para a sua vida, para a sua carreira, para a sua profissão. Aqui nós vemos Paulo dando força para aquele ditado que nenhum professor gosta de ouvir: se o aluno é aprovado, isso é mérito do aluno, mas se ele é reprovado, é culpa do professor. Nós sabemos que isso é um exagero, é uma hipérbole, mas a ideia aqui é tentar demonstrar exatamente o que o professor é capaz de fazer por causa do aluno. E é isso que Paulo está fazendo. Paulo sabe que ele não era reprovado. Paulo sabe que eles, ao fazerem o autoexame, reconheceriam que ele não era reprovado. Mas vejam o que ele diz no versículo 7: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados. Não é isso que eu quero. Eu não quero que vocês saibam que eu sou um apóstolo verdadeiro, que eu sou um bom mestre, que eu sou autêntico e que a minha palavra é genuína. Não. O que eu quero é que vocês não façam o mal e façam o bem. O que eu quero é que vocês sejam aprovados, se arrependam, deixem os seus maus caminhos, mesmo que para isso eu receba críticas, eu seja considerado o pior dos professores, um indigno. Não me importa. Podem falar o que quiser de mim, acabem comigo, deixem a minha reputação lá no lixo, mas vocês aprendam o que é então a verdadeira vida, o que é estar em Cristo Jesus e o que é não estar reprovado, o que é estar em Cristo Jesus e ter uma fé que é evidenciada por obras. Por isso nós lemos lá em Tiago, o exame da fé é exatamente esse, não é meramente crermos em doutrinas específicas, é ver se a nossa vida representa aquilo que nós cremos. Como isso é complicado dentro da igreja presbiteriana, como isso é algo que precisamos fazer mais constantemente. Uma igreja que de uma forma geral preza pela doutrina, preza pela confessionalidade, preza pela verdade, mas quando nós olhamos, é uma igreja morta às vezes, uma igreja que não pratica o que crê, uma igreja que é desconsiderada por outras, porque tem muita teoria, mas pouquíssima prática. Que falem o que quiser, mas que os alunos então, presbiterianos, crentes de verdade, possam entender que a fé sem obras, de fato, é morta. E assim nós caminhamos para o terceiro ponto então. O bom mestre, ele não só avalia os seus alunos, ele não só é avaliado pelos seus alunos, mas ele sempre busca o bem dos alunos.
versículos 8 a 10. Ele sempre busca o aperfeiçoamento dos seus alunos, custe o que custar, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. O exame da nossa fé sempre serve para a nossa edificação e não para a nossa destruição. Paulo diz isso quando ele se mostra um mestre apegado à verdade e que faria o que fosse necessário para preservar a verdade. Versículo 8: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Esse é o bom mestre, aquele que vai ensinar a verdade aos seus alunos, custe o que custar, aquele que não se importa com as circunstâncias, aquele que não se importa com o relativismo, muito pelo contrário, ele vai mostrar aquilo que realmente diz respeito a um conteúdo, qualquer que seja a matéria, qualquer que seja o assunto. E nessa semana nós ficamos sabendo o quanto é prejudicial para a igreja do Senhor quando um mestre ele volta atrás e ele diz tudo aquilo que ele havia ensinado anteriormente. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, depois se você quiser nós podemos conversar e eu lhe dou todos os detalhes, mas nessa semana nós ficamos sabendo de uma pessoa, um pastor lá nos Estados Unidos, que por causa de várias críticas que ele recebeu, ele voltou atrás em uma verdade fundamental, uma verdade da vida cristã prática, que faz a diferença na vida de milhares de pessoas. E ele viu ali nas suas redes sociais pessoas falando: muito obrigado, você tornou a minha vida uma miséria, muito obrigado, a minha vida agora é uma desgraça porque você ensinou essas coisas. Ora, imagine, meus irmãos, se eu fosse mudar de ideia todas as vezes que alguém aqui nessa igreja chegasse para mim e dissesse: ah, pastor, muito obrigado por pregar contra aquele pecado, agora eu não posso mais fazer isso. Agora o meu marido quer isso de mim, ou os meus filhos aquilo. Muito obrigado, pastor, por ensinar a verdade no meio da igreja, facilitou muito a minha vida. Paulo não estava nem aí para a reação dos coríntios, para a reação dos seus alunos em relação à verdade. A verdade dói, ela machuca, mas ela edifica. É ela que de fato nos torna aprovados em Cristo. Se nós, como Paulo aqui diz, lutamos contra a verdade e não em favor da própria verdade, nós já estamos reprovados. Se eu posso colocar na minha prova lá 2 mais 2 é igual a 5, e isso ser considerado pelo menos um meio certo, ele acertou pelo menos a equação, mesmo tendo errado a resposta. Isso não é uma atitude boa no processo de ensino e aprendizagem, e Paulo jamais faria isso, porque ele preza pelo bem dos alunos, mesmo que ele seja mal compreendido em vários momentos. Segundo, no versículo 9, ele se preocupa mais com o aperfeiçoamento dos seus alunos com que qualquer outra coisa, até ele mesmo, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Vocês conseguem perceber aqui o bom mestre lutando exatamente por aquilo que vai nos ajudar a passar no exame da fé? Quando nós somos aperfeiçoados, e nós veremos isso já já, nós estamos vendo evidências claras de que o Espírito Santo então está fazendo uma boa obra em nós, e que a nossa fé não é vã, e que a nossa fé não é em vão, mas que a nossa fé é genuína,
e de fato nos transforma cada vez mais à semelhança da varonilidade de Cristo Jesus. E finalmente Paulo, no versículo 10, como um bom mestre, buscando o bem dos seus alunos acima de qualquer coisa, ele está disposto inclusive a usar de rigor para com aqueles alunos. Ele diz: portanto escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para a edificação e não para destruir. Ele já havia dito que na sua terceira visita, se fosse necessário, ele iria disciplinar. Mas ele não quer isso. Ele não quer usar a palmatória. Paulo quer que eles aprendam sem ter que passar por esse tipo de coisa. Paulo não queria destruir ninguém. Paulo queria somente edificar. Mas usar de rigor, buscando a verdade, é aperfeiçoar os nossos alunos que insistem em caminhar em imaturidade de fé, mesmo que já estejam aprovados naquilo que significa a fundamentação da salvação. Aqui nós aprendemos então, meus irmãos, que o exame, ele não é apenas para sabermos se estamos ou não na fé. O exame agora também nos é dado para ver se estamos crescendo nessa fé. Se a nossa fé continua pequenininha, ou se ela agora já é robusta. Quais são as áreas então que o Espírito Santo precisa ainda trabalhar e burilar em nossas vidas? O exame da fé, ele sempre é para a nossa edificação e não para a nossa destruição. E como eu sei então que vocês gostam de prova, aí vai uma. Se não der tempo de anotar, depois eu passo para vocês. Esse é só um exemplo, retirado do livro Salvo Sem Sombra de Dúvida, do John MacArthur. Como falei, ele bola essas 11 perguntas que ele chama de um exame da fé. Primeiro, para ver se estamos na fé. E segundo, se estivermos na fé, quão madura é essa fé. Vejamos aqui rapidamente então essas 11 perguntas e vejamos se nós passamos no teste. Primeira pergunta: você já desfrutou da comunhão do Pai e do Filho? Em outras palavras, você entende que a vida cristã nada mais é do que termos comunhão com a própria Trindade? Ou você nunca sequer tinha pensado sobre isso? Trindade para você é só um conceito maluco da teologia que você nunca vai entender, e não um conceito de relacionamento. Um relacionamento perfeito, não só na divindade ou na eternidade, mas um relacionamento que invade as nossas vidas. Você já desfrutou dessa comunhão? Segundo, você é sensível ao pecado? Ou a sua consciência já se cauterizou de tal forma que você não sente mais o peso do pecado quando ele é cometido? Você não consegue enxergar nem em outras pessoas mais o pecado, e isso é gravíssimo. Não reconhecer em nós é fácil, mas não reconhecer nem no outro já nos mostra o quanto a nossa insensibilidade está à flor da pele, que provavelmente não encontramos ainda Jesus Cristo como nosso Salvador. Terceira pergunta: você obedece a palavra de Deus? Aqui não é obviamente se você sempre obedece a palavra de Deus, senão todos estariam reprovados, mas qual é a autoridade que a palavra de Deus tem na sua vida? Você ouve sermões aqui, tem aplicações, vocês concordam com elas? Por que vocês não praticam isso? Por que vocês não conseguem entender então que a palavra de Deus nos mostra exatamente como viver em todas as circunstâncias? Isso significa obedecê-la, tê-la como autoridade máxima em nossas vidas. Você rejeita o mundo mal? Ou você se acostumou tanto com esse mundo que você não consegue mais se desvencilhar dele? Você precisa fazer pontes entre a sua vida religiosa e a sua vida secular, porque você não consegue, no final das contas, se desvencilhar totalmente.
Você aguarda o retorno de Cristo com avidez? Ou isso nunca faz parte do seu dia a dia? Retorno de Cristo, agora, jamais. Eu preciso me casar, eu preciso ter filhos, eu preciso comprar a minha casa, eu preciso fazer tantas coisas, inclusive as espirituais. Imagina se Cristo volta hoje e esse povo que não foi alcançado pelo Evangelho ainda, como é que fica? Você ama outros crentes, que aqui, pelo menos em teoria, são considerados nossos irmãos? Você ama a igreja, você se sacrifica por ela, você ajuda mutuamente, você se ajuda mutuamente com outros irmãos? Você é capaz de perdoar as ofensas daqueles que estão na igreja? Ou você os odeia tanto, a ponto de João dizer: como nós podemos amar a Deus a quem nós não vemos e odiar o nosso irmão a quem vemos? Meus irmãos, essa pergunta aqui, ela é uma pergunta crucial. Uma pergunta que nos ajuda muito a entender se somos aprovados ou não nesse exame, se a nossa profissão de fé é verdadeira ou falsa. Você experimenta respostas de oração? Olha, a Bíblia diz claramente que Deus ouve as orações dos crentes, sem dúvida alguma, e Ele as responde. Não são todas que Ele responde afirmativamente, mas nós temos experimentado isso. O que significa recebermos respostas de oração? É que nós estamos orando cada vez mais segundo a vontade de Deus. Talvez nós possamos aqui aplicar para quarta-feira à noite, reuniões de oração, onde ainda uma igreja minguada se encontra para orar uns com os outros e uns pelos outros. Por que é que nós não conseguimos estar aqui? Será somente mesmo pelo perigo do centro, quarta-feira à noite? Ou será que nós temos realmente outras coisas mais importantes do que estarmos aqui orando e vendo respostas não só nas nossas vidas, mas nas vidas dos outros? Você experimenta o ministério do Espírito? E aqui, como nós vimos em Coríntios, em 2 Coríntios, e até mesmo vindo de quem essas perguntas vêm, o ministério do Espírito não significa aqui esses dons extraordinários que nós vemos valorizados em outros lugares, não. Mas dons permanentes do Espírito, a alegria do Espírito, o fruto do Espírito. Você experimenta isso, ou você experimenta mais as obras da carne? Ali em Gálatas 5. Como vai a sua vida nesse sentido? Você consegue discernir entre verdade e erro? Você é tão estudioso da palavra de Deus, que cada vez mais o seu discernimento está aguçado, a ponto de perceber claramente o que é heresia, o que é falsa teologia, e abandonar isso, nem sequer chegar perto disso. 10ª pergunta e penúltima: você já sofreu rejeição por causa de sua fé? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar. Você já passou por aquilo que Paulo diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não, você não vai morrer, você não vai ser apedrejado. No Nordeste, não muito tempo atrás, os seus avós ou bisavós talvez foram chamados de bodes por aqueles que se consideravam ovelhas, os católicos romanos. Isso não acontece mais com você? Acontece? Será que a sua fé é verdadeira? Será que você realmente já professou a fé em Cristo Jesus a ponto disso representar a sua salvação? E finalmente, você vê algum padrão de pecado diminuindo em sua vida? Você consegue olhar para talvez 10 anos atrás, ou desde que você fez a sua profissão de fé, e você consegue ver o Espírito Santo ajudando você a se livrar daquilo que a gente chamou lá atrás de pecados domésticos, ou de qualquer outro tipo de pecado? E aqui cabe então uma advertência. Lembre-se que a intenção de John MacArthur aqui não é trazer para você 11 perguntas
em que você pode responder sim para todas elas, e aí sim cravar: sou salvo, porque eu respondi sim a todas essas perguntas. Não, isso também pode ser uma pegadinha. E eu gostaria de lembrar aqui aos irmãos uma história que aconteceu comigo, lá quando eu estava na 4ª série. Lembro bem disso, porque eu estava me preparando, cursinho para o colégio militar. Você entra no colégio militar na 5ª série, hoje o 6º ano. Estava lá fazendo cursinho. E as provas de preparação, as provas de ingresso e do próprio colégio militar eram provas assim, que eram verdadeiros livros. Eram professores que davam avaliações para que os alunos reprovassem mesmo, ao invés de eles serem aprovados. E o cursinho preparava você. E sempre no cursinho ensinava-se então que nós deveríamos ler toda a prova para então começar a fazê-la, por uma série de razões. E eu lembro bem que numa das últimas provas de preparação do cursinho, tinha lá um livraço, que era uma prova para um menino de 9, 10 anos fazer, e nunca se ouvia essa orientação de ler toda a prova antes. As pessoas estavam desesperadas, elas começavam a fazer, queriam acabar com aquilo logo, e de repente se levantava um aluno e entregava a prova, e você ficava feliz, porque aquele aluno com certeza não sabia nada, está entregando a prova rápido. E se levantava outro, entregava, você ficava ainda mais feliz, você se sentia o melhor aluno, porque você estava ali fazendo aquela prova, achando que a sua aprovação dependia de você responder positivamente o maior número de perguntas que você pudesse. E aí você chega lá na última questão, da última página, e lê. Depois de ter lido toda a prova, pode entregá-la em branco, e você ainda receberá um chocolate por isso. Uma lição preciosa para nos ensinar, não apenas que nós devemos ler toda a prova antes de respondê-la, mas que a resposta está no final. A resposta não está nas perguntas, a resposta não tem a ver simplesmente com a nossa capacidade de responder essas coisas aqui. Isso também é falsa esperança. O cristianismo não depende disso aqui. Sim, esse é um exame bom, é um bom teste para mostrar evidências da nossa fé, mas não para basearmos a nossa fé. Eu gostaria de mostrar para vocês onde é que nós baseamos isso. Por favor, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, e depois eu vou ler um trecho da confissão de fé. 1 João capítulo 5, versículos 11 a 13. Por favor, examine a sua vida. Não tenha medo disso. Não ache que você é um crente menos espiritual por fazer isso, muito pelo contrário. E aqui então a resposta que está no final da prova. 1 João capítulo 5, versículos 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Paulo, como um bom mestre, não estava querendo colocar dúvidas na cabeça dos coríntios, assim como o Espírito Santo hoje, nessa noite, não quer colocar dúvidas na sua cabeça. Pelo contrário, Ele quer que nós respondamos verdadeiramente se estamos ou não em Cristo Jesus. E isso significa nada mais nada menos do que a vida eterna para nós, se estivermos nele, ou a morte eterna, se não estivermos. Eu gostaria de terminar, meus irmãos, lendo do capítulo 18, da certeza da graça da salvação, capítulo esse que foi dado hoje na aula de catecúmenos, para aqueles que, muitos, vão fazer aqui a profissão de fé e serem batizados. Saibam que vocês estão entrando
para a escola da fé, onde muitos exames serão feitos ainda. E em Cristo Jesus, nós somos aprovados em todos eles. Capítulo 18 diz assim: ainda que os hipócritas e os outros não regenerados possam iludir-se vanamente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança esta que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós temos crido, e Ele guardará o nosso tesouro até o fim. Vamos orar. Ó Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra e tudo que neles há, Criador e sustentador de todas as coisas, nós te louvamos por essa ousadia do mestre Paulo, de chamar a atenção daqueles crentes naqueles dias, e a nossa hoje, ó Deus, da necessidade do exame da fé. Ó Deus, como nós oramos anteriormente, dissipa as dúvidas, mas por favor, ó Deus, continua nos confrontando. Sim, se a nossa fé é pequena como um grão de mostarda, ela já é suficiente para jamais duvidarmos da nossa salvação, mas ela talvez não seja suficiente ainda para te agradarmos como o Senhor merece, para caminharmos como o Senhor deseja que caminhemos, como adultos, tomando alimento sólido e não mais como crianças, bebendo do leite. Ó Deus, nessa noite o Senhor conhece cada coração aqui, por isso te peço que essa palavra seja uma palavra de salvação, uma palavra, ó Deus, para retirar pessoas do castigo eterno e colocá-las definitivamente no caminho da luz, na perseverança até a cidade celestial, a Nova Jerusalém, onde não há mais morte, nem dor, nem choro, nem pecado, somente a tua glória maravilhosa. Ó Senhor, nos ajuda a sermos aprovados em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.